Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, igreja. Que a paz esteja convosco. Aproveitando que você está de pé, convido você a pegar a palavra de Deus, abrir no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Samuel 4. Glória a Jesus. Samuel 4, capítulo 4, versículo de número 3. Todos achou? Ninguém pegou a Bíblia não? Ninguém traz Bíblia para a igreja não? Cadê o celular com Bíblia aí? Vai dizer que você está com o celular não? Bíblia? Meu Deus. 1 Samuel 4, 3, assim. Todos acharam? 1 Samuel 4, 3. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habitava entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Então pelejaram os filisteus a Israel, e foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Versículo 11. Foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos, Eli, Ofni e Finéias, morreram. Podem colocar a mão no altura do seu coração. O tema nessa noite é: você ama a presença? Você ama a presença? Será que você ama a presença de Deus? É o tema nessa noite. Senhor, nós nos colocamos novamente na Tua presença. Te peço, meu Pai, humildemente, mais uma vez, a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja, Senhor, para que for ministrado aqui nessa noite, a Tua igreja possa assimilar, a Tua igreja possa receber, e aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir, possa assimilar e receber a Tua palavra nessa noite, meu Pai. É necessário nesta noite, meu Pai, que o vaso diminua, mas que o Senhor venha crescer poderosamente, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Podei tomar o seu assento. Aleluia, glória a Jesus. O tema nessa noite é: eu amo a presença. Você ama a presença? Será que nós realmente amamos a presença? Nós vimos aqui na palavra, eu quero falar com você nessa noite, a arca da aliança significava naquela época a arca da aliança, a presença de Deus. A arca da aliança significava a presença de Deus. A arca da aliança significava a presença de Deus no meio do povo de Deus. E toda vez que o povo saía para a batalha, toda vez que o povo de Israel saía para a guerra, toda vez que o povo de Israel ia enfrentar os seus inimigos,
a arca da aliança, ou melhor, na presença de Deus, ia na frente da guerra, ia na frente da batalha, porque a arca da aliança era uma garantia que o povo de Israel ia vencer aquela guerra. A arca da aliança era uma garantia que o povo de Deus ia vencer aquela guerra. A arca da aliança significava a presença de Deus. E o povo conduzia a arca na frente da batalha, porque eles tinham a certeza que iam vencer diante da batalha. Mas no texto que nós acabamos de ler, mas na palavra que nós acabamos de ler, nós vimos que a arca da aliança não levou o povo a vencer os filisteus. Como assim? A presença de Deus não levou o povo a vencer a batalha. A presença de Deus, a arca da aliança, não levou o povo a vencer aquela guerra diante dos filisteus. Por quê? Por que será que o povo do exército de Deus foram totalmente morrendo? Nós vimos que aqui morreram mais de 30 mil homens. Mais de 30 homens de Deus morreram diante do inimigo, e a arca estava na frente, a presença de Deus estava na frente, mas o povo de Deus não venceu aquela batalha, não venceu aquela guerra. Por quê? Por que o povo não venceu aquela guerra? No texto que nós estávamos lendo, no texto que nós acabamos de ler, se a Bíblia fala que a presença de Deus nos garante a vitória, se a Bíblia diz que a presença de Deus faz que nós sejamos mais que vencedores. Mas nós vamos ver que por causa da falta de amar, por falta de comprometimento com a arca, o povo não venceu aquela batalha. O texto que nós lemos, o povo de Israel não venceu os filisteus, porque os filhos de Eli, os filhos do sacerdote Eli, porque naquela época Eli era o sacerdote do povo. Naquela época somente o rei, o sacerdote e o profeta podia chegar diante de Deus. Só que os filhos de Eli não valorizaram a arca da aliança. Os filhos de Eli não valorizaram a presença de Deus. Os filhos de Eli não priorizaram a arca da aliança quando aquela arca ficou na sua casa, quando ficou na casa do seu pai, do sacerdote. Os filhos de Eli, nada mudou, a presença estava na casa do sacerdote, mas os filhos de Eli não trouxeram mudança para a vida deles. Ou seja, eles não permitiram a presença de Deus, que simboliza a arca, mudar a vida deles. Os filhos de Eli trataram a arca da aliança com desprezo. Os filhos de Eli tratavam a arca dele, pecavam perto da arca da aliança. A presença de Deus estava ali, a arca simbolizada pela arca, mas os filhos de Eli pecavam. Os filhos de Eli não tinham temor diante da arca da aliança. Os filhos de Eli não tinham temor diante da presença de Deus. Os filhos de Eli, eles pegavam as ofertas que eram consagradas para Deus, eles pegavam a oferta que era destinada para a obra do Senhor, para satisfazer os seus desejos, para satisfazer os seus prazeres. Os filhos de Eli não valorizavam a presença de Deus. Os filhos de Eli não amavam a presença de Deus. Os filhos de Eli banalizavam a presença de Deus. Os filhos de Eli banalizavam a presença do Senhor. Eu aprendo aqui nessa noite com os filhos de Eli. Cuidado, amada igreja, para que nós não venhamos banalizar a presença de Deus. Cuidado, igreja, para você não levar a sua família a desprezar a presença de Deus, porque você não dá devido valor para a presença de Deus na tua vida. Cuidado, amada igreja, a irreverência, a falta de temor, a banalização no sagrado. Aleluia. Os filhos de Eli, igreja, por causa da banalização do que não é sagrado, eles não valorizaram o ministério.
Os filhos de Eli tinham um ministério. O pai era sacerdote, então ia passar, o pai, quando morresse, ia passar a função de sacerdócio para os filhos de Eli. Mas os filhos de Eli não valorizaram o ministério. Você tem valorizado aquilo que Deus te entregou na tua mão? Você tem valorizado aquilo que Deus entregou para você? Os filhos de Eli não valorizaram. Os filhos de Eli não deram valor ao ministério que Deus ia reconstituir para eles. Eli era o sacerdote, então ia passar para os filhos. Era uma linhagem. Mas os filhos desprezaram a presença de Deus. Os filhos de Eli desprezaram a presença de Deus. Então Deus teve que trocar o sacerdote. Deus não pôde dar continuidade na linhagem de Eli, porque os filhos de Eli pecaram. Então Deus teve que trocar o sacerdócio. Deus ungiu Samuel, e Samuel não era da família de Eli. Por falta de reverência, por falta de temor, por falta de comprometimento com a presença, foi necessário trocar o sacerdote. Sabe o que eu empreendo aqui, igreja? Os filhos de Eli, sabe, os filhos de Eli, a presença de Deus para os filhos de Eli é como se fosse qualquer um que estivesse ali. A arca estava ali, mas para os filhos de Eli era como se fosse a presença de uma pessoa comum, como uma pessoa normal. Eles não deram o devido valor para a arca. Eles não tinham temor por causa da presença do Senhor. Por causa disso, por falta de reverência com a arca, por falta de reverência com o Senhor, com a presença do Senhor, o povo de Israel, o exército de Israel, perde aquela batalha. Homens morrem por eles estarem desprezando a presença de Deus, por causa de eles não valorizarem a presença de Deus. Milhares e milhares de homens pagaram por causa do erro deles. Igreja do Senhor Jesus, quantos casamentos hoje se acabaram porque desprezaram a presença de Deus? Quantas famílias hoje vivem em guerra porque desprezam a presença de Deus? Quantos ministérios hoje estão mortos espiritualmente porque desprezaram a presença de Deus? Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres estão longe da igreja hoje porque desprezam a presença de Deus? Quantas vidas hoje estão paralisadas no mundo dos vícios porque desprezam a presença de Deus? Quantas vidas? Ei, Deus quer usar você. Deus quer nos usar para restituir a presença de Deus em famílias, em vidas. Mas eu, você, nós precisamos amar essa presença de Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, nós precisamos amar essa presença mais do que você mesmo, porque vão ter dias que você não vai querer saber de nada. Vai ter dias que você não vai querer ter condições de fazer mais nada, não quer saber de nada, de mexer com nada. Mas se você ama a presença de Deus, você vai fechar a porta do seu quarto, você vai buscar essa presença, e essa presença vai te transformar você. Sabe, igreja, pessoas em nossas voltas precisam sentir e ver em nós a presença de Deus. As pessoas em sua volta precisam ver a presença de Deus, principalmente nos nossos momentos difíceis. Jesus estava na cruz, pessoas xingando ele, mas mesmo assim o ladrão percebeu que Jesus tinha a presença de Deus.
É nos seus momentos difíceis que você não pode recuar. É nos seus momentos difíceis que você precisa buscar a presença de Deus, pois é nos momentos difíceis que você vai sair mais que vencedor. Igreja, olha, veja só o trágico. Nasce então o neto de Eli, um dos filhos que foram mortos na batalha. Nasce o neto. Eles colocam o nome de Icabote em um dos netos, dos filhos que morreram. Eles colocam o nome de Icabote. Icabote significa: foi-se a glória de Deus. Icabote significa: foi-se a glória de Deus. Aquela família carrega uma marca: foi-se a glória de Deus. Aquela família carrega uma marca naquela época, que a glória de Deus não era mais com eles, mas no nome de Jesus, a sua família não vai ser conhecido como se foi a glória de Deus, mas a sua família, em nome de Jesus, vai ser conhecido na sua casa, na sua família, habita a glória de Deus. Creia no nome de Jesus, na sua casa e na sua família habita a glória de Deus. Mas para isso, igreja, é necessário nós amarmos a presença de Deus. É necessário você amar a presença de Deus. Aleluia. Aquela família viveu uma época, aquela família viveu uma estação sem a glória de Deus, porque não deram devido valor, não valorizaram a presença de Deus. Estamos vivendo momentos difíceis por causa dessa doença. Estamos vivendo momentos difíceis, mas no nome de Jesus, se você, se nós amarmos a presença de Deus e não nos distrairmos, Deus pode nos levantar para manifestar a glória dele diante desta situação. Deus pode nos levantar para manifestar a glória dele diante dessa situação. Você que está me assistindo, ou você que vai me assistir, ame a presença de Deus acima de tudo, e Ele vai levantar você. Ele vai levantar você. Igreja, pare no nome de Jesus de querer viver nesta vida sem a glória de Deus sobre você, por falta de comprometimento com Ele. Muitos não têm mais manifestado a glória de Deus. Muitos não têm manifestado a glória de Deus na tua vida, porque perderam o comprometimento com Ele. Não perca o seu comprometimento com Ele. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 1. Só ouça: então vieram os homens de Quirate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab. A arca foi levada para outra casa. No outeiro consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quirate Jearim. Tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentavam toda a casa de Israel pelo Senhor. Igreja, 20 anos, a arca da aliança na casa de uma família. 20 anos, a presença do Senhor na casa de uma família, e nada mudou. Nada mudou. 20 anos, a arca das crianças na casa de uma família, e nada mudou uma nação. Por quê? Por que nada mudou? A presença de Deus estava na sua casa, mas nada mudou. Por quê? Se a presença de Deus está na tua casa, precisa ter mudança na tua casa.
Se a presença de Deus está no teu lar, precisa ter mudança na tua casa, porque o Satanás não é mais forte do que a presença de Deus, mas a presença de Deus só vai ser manifestada na sua casa se for manifestada em você primeiro. Mas por causa da indiferença, sabe por quê? O povo ali ainda ficou 20 anos, porque eles tratavam a arca da aliança, a presença de Deus, como algo indiferente. Tanto faz se eu vou na igreja ou se eu não vou, tanto faz. Tanto faz se eu vou ler a Bíblia ou se eu não vou, tanto faz. Tanto faz se eu vou jejuar ou se eu não vou, tanto faz. Era daquela forma que aquele povo tratava a presença de Deus, tratava com indiferença, não dava valor devido à presença de Deus, ao ponto de ficar 20 anos e nada aconteceu naquela casa. Ficaram escravos 20 anos por não dar o devido valor à presença de Deus. Você vai libertar a tua casa, você vai libertar a tua família quando você dá devida importância para a presença de Deus. A presença de Deus precisa ser importante na tua vida. A presença de Deus precisa ser um ponto essencial para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você tem que chamar essa presença no teu lar. Mas por causa da indiferença, por causa da falta de cuidado, por falta de atenção, por falta de zelo, tratava a arca com indiferença. Tanto faz. Era apenas mais um objeto. É mais um objeto, tanto faz. Para muitos, esta palavra é apenas um livro. Para muitos, eu não vou perguntar para nos constranger. Quem pegou essa palavra para ler hoje? Essa palavra que é a presença de Deus na sua casa, é a presença de Deus no seu lar, é a presença de Deus na sua vida. É essa palavra aqui que vai trazer a presença de Deus para sua casa. É essa palavra aqui que vai trazer verdadeiramente a presença de Deus para a tua família. Valoriza a presença. Tratavam a arca com indiferença, tanto faz. Muitas vidas não mudam. Quantos anos? Você conhece muitas pessoas que estão tantos anos na igreja e não mudam. Por quê? Estão na igreja, estão na religiosidade, está na religião, mas nunca esteve na presença de Deus. Porque se tiver na presença, tem mudança. Se tiver na presença, tem conversão. Se tiver na presença, tem arrependimento. Se tiver na presença, o vício não domina, a droga não domina. Se tiver na presença, a mentira não domina. Se tiver na presença, o adultério não domina. Se tiver na presença, toda a coisa que não vem do inimigo bate em retirada em nome de Jesus. E porque vidas não transformam? Porque não tem dado o devido valor para a presença. Eu não sei quantos anos você tem de conversão, mas a sua casa precisa mudar. E é hoje, é agora, é já. Precisa ter mudança no seu lar, precisa ter mudança na tua vida, em nome de Jesus. Muita vida não muda porque tratam com indiferença a palavra que sai do altar. Muitos não davam devido valor para a palavra que sai do altar. Muitos não dão devido valor para o louvor que sai do altar. Tratam com indiferença. Muitos não dão devido valor para o ambiente profético que se torna este lugar, quando buscamos a presença de Deus, quando o Espírito Santo de Deus revela aquilo que está oculto, que só você e Deus sabe, mas muitos não têm dado devido ao valor. Por isso que estão sendo escravos, continuam sendo escravos. Precisa dar valor à presença, precisa dar valor a este ambiente profético. Esse ambiente profético você precisa dar valor, chamado igreja. Dê valor à tua igreja, dê valor aos cultos da tua igreja. Sente sede, sente fome de estar aqui, porque nós necessitamos da presença de Deus. E aqui é apenas um ensinamento, um ensaio, para quando nós subirmos para a Nova Jerusalém, todos nós estivermos lá reunidos, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Se você não tem disposição para
praticar aqui na terra, como que você acha que você vai para o céu? Você precisa ter disposição de praticar o culto a Ele, o culto agradável a Ele, o culto racional a Ele, presente com seus irmãos. Entenda, igreja, em nome de Jesus. A igreja é um ambiente profético, onde cura as almas, onde cura espírito, onde cura a carne, onde cura a família. Aleluia. Muitos não têm sido abençoados financeiramente. Sabe por quê? Porque não têm sido fiéis no seu dízimo, não têm sido fiéis nas suas ofertas. Trata com indiferença, tanto faz se eu dar, tanto faz se eu não der. Por isso que você nunca vai conseguir avançar. E se você está avançando, me perdoe, a mão de Deus não está aí. Só Deus abençoa para você ser próspero, mas para você ser próximo diante dele, que a prosperidade que eu falo não é dinheiro, a prosperidade que eu falo não é você adquirir bens, você ter muitas casas, você ter muito carro, você ter um emprego por excelência. A prosperidade que eu falo é você ter uma casa, é você ter um lar que tenha paz, é você ter um lar que tenha harmonia, é você ter um lar que tenha amor, é você ter um lar que tenha comunhão, é você ter um lar que as pessoas olham para você e não cansam de falar: eu te amo, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, irmão. Isso é prosperidade, e essa prosperidade só consegue, só adquire com amor à presença de Deus, com amor na presença de Deus. Oh Deus, muitos cristãos não mudam por causa da indiferença que tratam a presença de Deus. Muitos não mudam porque não dá devido valor à presença de Deus. Aí qualquer coisinha cai. Mas se amar a presença de Deus, mesmo diante da morte, pode falar: pode me matar. Mesmo diante da morte, como estava Estevão sendo apedrejado. Estevão estava sendo apedrejado, e diz a Bíblia que ele apedrejado, ele via a glória de Deus, porque Estevão amava a presença de Deus até no meio da tribulação. Ame a presença de Deus, igreja. Esteja atento para você não perder tempo da visitação da presença de Deus neste local que acontece em nós. Quando acontece aqui na igreja, veja bem, Deus vai gerar aqui daqui a pouco um ambiente atmosférico. Deus vai gerar daqui a pouco um ambiente atmosférico para que nós possamos nos envolver com a presença dele. Mas Deus não vai te obrigar, Deus não te obriga a nada, porque Deus não te obriga a nada, porque é você que precisa se envolver por causa do amor da presença de Deus, se assim você deseja de verdade. Igreja, chegou o tempo de quando eu, você saímos da nossa casa para cultuar ao Senhor. Chegou o tempo, sabe do que? Como se fosse o último culto. Chegou o tempo de sermos mais intensos, de sermos mais verdadeiros. Chegou o tempo de nós nos envolvermos com a atmosfera de cultuar a Ele, de adorar a Ele. Chegou o tempo da igreja amar a presença de Deus. Chegou o tempo, igreja, de nós valorizarmos o culto a Ele. A Bíblia diz em 1 Crônica, capítulo de número 13, versículo 13: porque por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses. Quanto tempo, igreja? Quanto tempo, igreja? Na outra foi 20 anos, nada mudou. Quanto tempo ficou em Obed-edom? Fala com voz de vivo, com voz de guerreiro, com voz que ama a presença de Deus. Quanto tempo ficou? Por isso que pus atrás de escutar, porque você vai levar a presença de Deus para sua casa. Quanto tempo ficou? 3 meses.
na casa de Obed-edom, a arca, a presença do Senhor. E diz a Bíblia: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto tinha Obed-edom prosperou, tudo quanto tinha. Só bastaram 3 meses. Sabe o que eu entendo aqui? Quando você se compromete com Ele. O nosso Deus é um Deus de já. O nosso Deus é um Deus de já. Deus não deixa para daqui uma semana. Deus não deixa para daqui 15 dias. Deus não deixa para daqui 3 meses. Se você se comprometer com Ele, a mudança na sua casa é hoje, é agora, é já. Em nome de Jesus. Você precisa se comprometer com a presença de Deus. Chega de ser aqueles outros sacerdotes que tratava a presença de Deus como uma coisa comum, que tratava a presença de Deus como se fosse algo insignificante. Ei, a presença do Senhor na tua vida não é insignificante. É ela que vai mudar a tua casa, é ela que vai te libertar, é ela que vai restaurar a tua família, é ela que vai trazer seus filhos de volta para a presença de Deus. Oh Deus, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Sabe por quê? Obed-edom tinha reverência pela palavra. Obed-edom amava a presença. Obed-edom tinha zelo pela presença. Obed-edom tinha honra pela presença. Obed-edom era humilde diante da presença. Obed-edom tinha temor diante da presença. Obed-edom tinha comprometimento pela presença. Obed-edom dava valor devido pela presença. Obed-edom renunciava à sua própria vida pela presença. Obed-edom, o seu coração queimava continuamente pela presença de Deus. Continuamente queimava pela presença de Deus. Em 3 meses a arca da aliança mudou totalmente o destino e a vida de Obed-edom. Chegou o tempo de mudar. É tempo de mudar a tua casa. Só depende de você. Me perdoa toda a sinceridade. Se a tua casa ainda não mudou, porque está faltando comprometimento seu com o Senhor. Sua casa não mudou, porque talvez você ainda está se comprometendo, aceitando o pecado da sua casa. Se a sua casa não mudou, porque você está dando alguma legalidade para o inimigo morar lá dentro da tua casa. Ei, fecha as portas, fecha as brechas e abre os céus da sua casa. Abre os céus do Senhor na tua casa. Veja bem, a arca saiu da casa de Obed-edom para ser levada para o tabernáculo, mas a presença não saiu jamais de dentro do coração de Obed-edom. Obed-edom não era conhecido, ninguém conhecia Obed-edom. Era uma pessoa comum, mas Deus ama pessoas comuns e dispostas. Deus ama pessoas comuns e pessoas dispostas para Ele. E a Bíblia diz que a arca saiu da casa de Obed-edom, mas Obed-edom não saiu da presença do Senhor. Tanto é que quando a arca foi embora, quando eles foram para a guerra, para guerrear contra o filisteu, para vencer os filisteus que haviam derrotado ele, sabe onde estava Obed-edom? No campo de batalha, tocando instrumento para o Senhor, tocando instrumento de adoração para o Senhor, adorando ao Senhor no campo de batalha. O que você faz diante das tuas lutas? Adora Ele ou murmura? Adora Ele ou murmura? Ei, igreja do Senhor, eu termino dizendo: o seu amor pela presença tem o poder
de mudar a sua história. Não negocie, igreja, presta bastante atenção. Não negocie o que não é negociável. A presença de Deus na sua vida e na sua casa não pode jamais ser negociada por um prato de lentilha. Esaú era o primogênito, mas a fome de Esaú, os desejos carnais de Esaú, fez ele perder a primogenitura por um prato de lentilha. Não perde o que Deus tem por você por causa dos banquetes que o mundo tem te oferecido. Em nome de Jesus, não negocie o que não é negociável. A presença de Deus na sua vida e casa não pode jamais ser negociada.